Abra comigo a sua Bíblia. Na epístola de 2 Pedro, nós leremos o capítulo 3. 2 Pedro, capítulo número 3. O último capítulo das epístolas de Pedro. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas. Pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Muito bonito, né?
extremamente fácil de ser compreendido, mais atual e impossível, e que em muitos dias nós nos esquecemos que Jesus poderia ter voltado no dia anterior, que poderá voltar ainda hoje, ou que amanhã pode retornar, porque a correria do dia a dia, às vezes, não nos dá a oportunidade, ou nós não nos apercebemos que a nossa história precisa estar bem ajustada com o Senhor. Mas falar sobre Pedro é muito interessante. Um discípulo de Jesus Cristo, um homem que, se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que ele era extremamente temperamental, ao mesmo tempo a sua curiosidade, teimosia e até mesmo talvez a necessidade de ver para crer, deu a ele um momento difícil, que foi um instante que ele negou Jesus Cristo. Porém, amigo íntimo do nosso Jesus, em alguns dos grandes milagres, como em momentos que Jesus ressuscitou pessoas, Pedro, Tiago e João foram privilegiados ante os outros 9 discípulos de estarem com Jesus no ambiente reservado. Também no momento em que Jesus se preparava para subir ao Gólgota, estava no Getsêmani orando. Aí eu abro aqui um parênteses para mostrar que até o nosso Jesus Cristo, ele preparou-se para um momento crucial da sua vida, que foi quando ele foi levado à cruz do Calvário, foi orar ao Pai. É um dos instantes mais bonitos que ele disse: eu sei que podes passar este cálice de mim, mas eu prefiro que a tua vontade prevaleça. Glória a Deus por isso. E é a oportunidade que foi aberta para nós estarmos aqui. Então nós precisamos ter alguns instantes de intimidade com o Senhor, e que somos só nós, porque Pedro, Tiago e João estavam com Jesus Cristo, orando, mas eles não conseguiram permanecer até o último momento, porque era um instante entre Deus e Jesus, um momento de uma maior intimidade, vamos dizer assim, de um papo mais ao pé do ouvido, de uma motivação e de um incentivo que o pai daria ao filho para ele permanecer no ideal que Deus havia projetado. Então nós precisamos de momentos especiais com Deus, que precisamos nos desprender de tudo para podermos ter inclusive novas experiências, e precisamos também da consciência de que estes momentos poderão não ser muito bem digeridos, compreendidos, porque nós estaremos sozinhos e com pessoas do nosso lado, mas são os maiores e melhores momentos preparados por Deus, até mesmo para nós nos autoconhecermos, medirmos a nossa fé, o nosso grau de confiança, de comunhão. Jesus teve este momento importante. Mas vamos lá, Pedro, Tiago e João não conseguiram permanecer do lado de Jesus, porque era um momento em que Jesus estaria sozinho. Ele acompanhou toda a trajetória no sinédrio, a injustiça e tudo aquilo que fizeram contra Jesus Cristo. Você, meu querido, está de camiseta branca, de óculos, de barba, e eu quero que o irmão, por favor, levante a mão. Isto. As mãos do nosso Deus, elas se estendem a favor do irmão hoje num processo de cura. Amém? Deus me mostra como se uma colher, são formas de expressão para eu saber explicar, como se uma colher chegasse por detrás do teu coração, não a parte frontal do coração, a parte traseira interna do coração, e esta colher ela dá-se um afago melhor ao teu coração. As mãos do nosso Deus devolvem batimentos cardíacos normais a partir de agora. A mão do nosso Deus devolve
o trabalhar conjunto que o coração precisa com o pulmão e que estava comprometido até então com algumas válvulas, até querendo se obstruir, trazendo canseira, mal-estar nas costas, dificuldade circulatória nas pernas, porque corrompe a boa circulação sanguínea. As mãos de Deus no toque com esta colher, ele faz com que o pulmão e o coração voltem a trabalhar normalmente. Todos estes sintomas que eu citei, a partir de agora, não continuarão. Deus devolve vitalidade cardiológica ao irmão, e o nome do nosso Deus é exaltado na tua saúde. Amém. Pedro passou por uma verdadeira transformação. Após a ascensão de Jesus, ele com mais 120 permaneceram fiéis ao Senhor no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E se nós lermos o capítulo 2 e 3 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que já no capítulo 2, Pedro e João tornam-se amigos, ou renovam aquela amizade, agora com uma nova roupagem, porque eles têm a presença do Espírito de Deus de forma mais evidente, com os atributos até de dons espirituais, e eles saem para levar a pregação da palavra. Pessoas se convertem, era um momento de festa, era a festa do Pentecoste, então tinham pessoas de todas as nações que se convertem, recebem Jesus como Salvador. Lá no capítulo 3 de Atos, nós temos uma grande evidência do poder e da autoridade de Jesus, que ele havia prometido aos discípulos, que se eles permanecessem fiéis, eles receberiam, e esta promessa também é para a nossa vida. Quando eles chegam ao templo chamado Formosa, ali um homem pedia, um coxo pedia, e era a sua forma de sobrevivência. Ele estende as mãos para Pedro e João, e eles respondem, Pedro responde: ouro e prata nós não temos, mas o que temos nós te damos, na autoridade do nome de Jesus, levanta e anda. Então este homem sai curado, se evidencia a presença de Deus de uma forma bem visível, clara e objetiva na vida destes discípulos, agora apóstolos, e inicia-se a formação da igreja. Igrejas, então, começam a se formar em todos os espaços ali. Em Roma também forma-se uma igreja, e Pedro, depois que começa a ter algumas notícias destes irmãos recém-convertidos, ou até mesmo que se converteram, mas que não procuraram uma continuidade no conhecimento a Jesus Cristo, porque uma coisa interessante, nós precisamos conhecer Jesus Cristo diariamente. Sempre vai ter uma novidade para a nossa vida. Irmã, você está de blusa azul? Eu quero que a irmã, por gentileza, levante a mão, com o bracinho cruzado aí, as mãozinhas cruzadas. Isto. A mão do nosso Deus faz um movimento de cura, primeiro na tua cabeça hoje. A irrigação sanguínea da tua cabeça, a oxigenação da tua cabeça, elas estavam comprometidas até agora. Deus está fazendo um movimento especial de cura. Isto também se estende, diríamos assim, no emocional da irmã, extremamente tensa, aflita, idealizando trilhões de maneiras de resolução de causas, porque parece que Deus demora muito para resolver da maneira que a irmã propôs. Ontem foi tarde para ele ter feito alguma coisa, imagine hoje. Então
os pensamentos, a mente, tudo muito conturbado, com angústias, aflições, e isto já se acarretando também na condição física. Mas o Senhor que cura a oxigenação, a irrigação do sangue, e devolve à irmã vitalidade na memória, Ele tranquiliza a tua mente também. Tranquilizando, inclusive, Ele vai te devolver a oportunidade de dormir e de levantar dizendo: eu dormi, porque a irmã dorme, mas não levanta de manhã com a sensação que dormiu, porque enquanto está dormindo, a mente está pensando: o que eu posso fazer amanhã para ajudar e resolver, e ajudar e resolver. Deus te dá tranquilidade, o nome do nosso Deus é exaltado, a tua coordenação motora voltará ao normal, está tudo comprometida, mas a mão de Deus se estende e Ele dá uma grande vitória à irmã hoje. Amém. Louvado seja o Senhor. Como um grande ganhador de alma, inspirado por Deus para levar a palavra do Senhor naquele momento ali, Pedro se preocupa com o crescimento daquelas almas que se converteram. Eu estava dizendo que nós precisamos conhecer Jesus Cristo diariamente, crescendo neste conhecimento. Então vamos lá, não é um jargão, mas em vários momentos de ministração eu digo isso. Hoje, o melhor dizendo, eu preciso ser melhor do que fui ontem. E amanhã eu preciso ser melhor do que fui hoje. Meu querido, você colocou a mão no rosto agora, está com uma camiseta verde. Eu quero que, por favor, levante a mão aí. Isto. Faça assim um pouco mais alto para eu. Isto. Eu não estou dizendo que você não crê em profecia, ou que Deus não pode me usar. Não é isso que eu quero dizer. Seria muito mais simples e fácil ser resolvido. Mas o que eu preciso dizer a ti é que tu estás, nos últimos 2 anos principalmente, como Tomé, precisando ver para crer. Deus precisa fazer alguma coisa que seja um divisor de águas na sua história, para o irmão até mesmo tomar novas iniciativas, resolver certas situações. Está tudo muito travado, parado, e isto virou um conflito já interno. Rouba um pouco de você, faz você não conseguir ser você mesmo, perturba e confronta a fé. Mas a mão do nosso Deus se estendeu a teu favor esta noite aqui. E o Senhor diz que Ele tem conhecimento de causa desta tua sinceridade, porque já chegou num momento de um extremo, que o irmão tem, às vezes, o medo desta situação estar te complicando um pouco mais, travando um pouco mais as conquistas, porque a fé está sendo questionada, e a fidelidade e a grandeza de Deus de forma proporcional. A mão do nosso Deus, que tem conhecimento de causa da tua sinceridade, ela vai acalmar o teu coração. Acalmando o teu coração, muita coisa que está envolvendo estas demoras, estas condições difíceis que o irmão tem enfrentado, e que parecem ser todo o oceano, o irmão vai enxergar como um copo de água. É um pouco mais simples e fácil de ser resolvido. Enxergando isso, o irmão vai ver que tem armas, habilidades e possibilidade de resolução. E aí Deus vai entrar com a parte dele, que é um milagre. E será exaltado o nome do Senhor na tua história. Amém. Aleluia. Irmãos, eu não posso viver só tomando um leite no sentido espiritual. Paulo nos ensina isso. Eu não posso ter uma vida espiritual, me perdoe aqui o termo, medíocre, pequena, limitada,
Eu não posso ser um crente habituado a vir na igreja. Eu preciso ser um crente que tenha certeza do porquê vem na igreja. Eu não posso ser um crente que só sirvo ao Senhor se Ele fizer o que eu quero por mim. E isto é um pouco mais comum do que se possa imaginar, viu? Eu não posso servir a Deus na base da permuta. E eu não posso também ser um crente sem rumo, sem esperança. Espera lá, por que eu estou na igreja hoje? Sim, são dias da primícia, em que nós consagramos o ano ao Senhor, louvado seja Deus por isso. Mas, se não houvesse uma esperança, em que estes 7 dias, dedicados a Deus, no início do ano, nos trouxesse um retorno, eu tenho certeza absoluta que nós também não estaríamos aqui. Ou eu estou enganado? Agora, e a nossa vida? Qual o maior sentido dela? Todos nós precisamos ter esperança, expectativa de coisas melhores, e também uma consciência. A vida é passageira. A vida é passageira. E será que viveríamos 30, 50, 70, 80, 90, até 100 anos sem nenhum propósito ou projeto de Deus para isso? Hoje, por exemplo, será que eu me lembrei? Eu vou repetir, que Jesus poderia ter voltado. Como que eu estaria? Que Ele poderá voltar ainda hoje? Ou tudo que eu fiz, a maioria foi instintiva, por necessidade, por emoção, ou é tudo muito comum? Não. A preocupação de Pedro aqui era que a esperança maior que o Evangelho nos traz, que é a nossa salvação conquistada por Jesus e a morada nos céus com Ele, e a eterna, não fosse esquecida pelos irmãos. E que a partir do momento que não houvesse este esquecimento, eles estivessem 24 horas preparados, porque Jesus poderia voltar. E preparados, eles tivessem até uma compreensão e uma qualidade de vida no mundo que jaz no maligno melhor. Quando eu tenho esperança, sei em quem tenho crido, sei para onde vou, entendo a grandeza e a fidelidade de Deus, que o crente no mundo não é isento de dificuldades, mas que o Senhor é com ele em meio às dificuldades, e que Paulo nos diz que nós podemos tudo porque o Senhor nos fortalece. Como também Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Use o meu exemplo, você vai vencer. Eu passo a ter uma vida espiritual melhor e uma expectativa de esperança. Aí eu posso dizer como Paulo também: eu sei que as expectações, dificuldades do mundo, dos dias que eu vivo, em nada se comparam ao peso da glória que Ele preparou para mim. Porque Jesus disse aos discípulos, e Pedro ouviu, alguns momentos antes de estar com a cruz, levando ela até o Gólgota, sendo zombado pelos seus algozes, Jesus disse: olha, eu vou para o Pai e vou preparar a vocês um lugar, porque o meu desejo é que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não vou vos abandonar, deixando-vos órfãos. Eu vou rogar intensamente, eu vou pedir ao Pai, para Ele enviar o outro Consolador, o Espírito Santo.
e este estará convosco até a consumação dos séculos, e com poder de convencer o homem do pecado e do juízo. E Paulo é ousado, ele diz que o Espírito de Deus, aleluia, o Espírito do Senhor Jeová geme por nós com gemidos inexprimíveis. Eu posso não conhecer nem a mim como deveria, mas o Espírito de Deus sonda, me conhece, me ajuda, intercede por mim diante de Deus. Vamos lá. Pedro, então, ele preocupado com esses irmãos recém-convertidos, cada um voltou para a sua pátria, sabendo que a igreja atravessaria por momentos difíceis, os especuladores, os oportunistas, os falsos profetas, logo se levantariam para tentarem enganar o povo, questionar aquela palavra que eles tinham recebido. Pedro escreve as suas 2 cartas e termina nesse ápice de avisar, alertar os irmãos a não desanimarem da maior esperança que o crente tem, que é a vinda de Jesus. Pedro, então, ele diz assim: como no tempo do dilúvio, vão surgir alguns que dirão: os meus pais aguardaram esse Jesus voltar e ele não voltou ainda. Quando o Senhor começou a avisar o povo que ele destruiria o mundo, que viria uma tempestade, que viria o dilúvio, e ele chamou a família de Noé e deu ordem a Noé para ele construir uma arca, e nesta arca ele colocar a sua família e um casal de cada espécie de animal, ave que havia. Olha, 120 anos se passaram e Noé construindo a arca. Eu fico pensando como nos nossos dias, fora da casa do Senhor, para não dizer que até na casa do Senhor, viu? Você está de braço cruzado, com uma roupa estampada aí, bege com escuro, a jovem do lado. Faça assim, por favor. Isso, aqui, olha. Você aqui, isso, faça assim. A da frente, irmã, a daqui. Isso. Não. Fique de pé. Você, fique de pé. Isso, para evitar mal entendido. Eu vou me dirigir no nome do Senhor a você, certo? Deus está fazendo um movimento de cura a teu favor esta noite aqui. O que Deus me mostra? Um movimento bem forte aqui de claridade na sua garganta. A mão de Deus está tocando nas glândulas da tua tireoide esta noite aqui. Há uma decomposição hormonal, o sangue já afetado por isso. Em alguns dias parece que você tem agulhas circulando no sangue e não saberia explicar se está com dor ou não está. Você tem sensação de inchaço, peso nos pés, peso nas mãos. Você tem problemas na pele, ressecamento, coisas nesse tipo, tudo ligados a disfunções aqui. Facilidade de ganho de peso, retenção de líquido e emocionalmente este desequilíbrio hormonal também afeta até o teu humor, o teu dia a dia. Pois a mão de Deus me diz que esta claridade traz normalidade a partir de agora. E que o teu organismo vai funcionar normalmente a partir de agora,
Então você vai perceber que vai estar mais leve. Todos esses sintomas que eu citei, no nome de Jesus, é claro, eles vão sumir. A sua qualidade de vida vai melhorar. As tuas emoções e sentimentos também, eles se alinharão. Eles estão todos perdidos dentro de você. E o nome do Senhor Jeová será exaltado na tua vida, exaltado no teu lar de uma forma bem especial. Amém. Louvado seja Deus. Então a preocupação de Pedro foi alertar os irmãos. E ele usa o exemplo como no dilúvio. Como eu estava dizendo, no mundo que vivemos, principalmente no tempo que nós estamos, para muitas pessoas aí fora, até nossos familiares, se nós dissermos que alguns destes sinais que acontecem são prenúncios da vinda de Jesus, a tendência é zombaria, é ignorarem, é nos tarjarem como espiritualizados, como fora do mundo. Agora eu fico pensando na época de Noé. Pense, Noé construindo a arca. Não tinha as ferramentas dos nossos dias. Noé construindo a arca. As pessoas passavam e ele dizia, vai vir chuva e chuva forte. Bem provável meneavam a cabeça, zombavam, menosprezavam. Hoje, um mais ousado iria mandar chamar um psiquiatra. Ia mandar ele fazer terapia. Ou ia dizer que ele era alienado à realidade. Ou que mora numa terra quadrada. É o que às vezes dizem por aí. Mas após 120 anos, o dilúvio veio. E só permaneceram vivos para darem continuidade ao projeto de Deus para a humanidade, Noé e a sua família. E as espécies, os casais das espécies de animal também. Aí ele diz assim, amados, da mesma maneira como um ladrão que chega sem avisar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, irmão. Jesus vai voltar. E os sinais nos mostram que isso está pertinho. Pedro avisava os irmãos. E diz a eles, o tempo, o kairós de Deus, não é como o nosso, não. 1000 anos para ele é como um dia. O tempo, o momento e a hora, nem mesmo Jesus sabe, só o Pai. É algo surpreendente. A passagem do tempo não representa a infidelidade de Deus, mas sim uma porção de misericórdia. Ele diz, olha, ele não voltou ainda, por sua longanimidade, estar dando oportunidade ao arrependimento àqueles que ainda não se arrependeram. Mas ele vem. E com essa viva esperança que nós temos, nós precisamos manter uma vida com um padrão espiritual que agrade ao Senhor. Porque ele vem buscar o que está preparado, o que tem lamparina acesa. Então eu preciso de uma vida de comunhão e santidade com Deus. E como eu vou adquirir isso? Pedro encerra a sua carta, a sua participação na palavra, dizendo,
Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que eu li um versículo hoje? Eu não vim doutrinar. O pastor está aqui. Eu sei o meu lugar. Eu li um versículo hoje. Eu fiz alguma autoanálise quando eu fazia um curso, estudava. Um professor que não era crente, ele disse para nós numa aula: se quando levantamos de manhã, todos nós, por 2 ou 3 minutinhos, nós pensássemos um pouquinho no nosso dia, muitas das nossas ações seriam diferentes. Por não ser um cristão, e bem provável que ele era até um ateu, pelas suas falas, nós como cristão, o que eu posso dizer? Se todos os dias, quando levantarmos, por 1 minutinho, primeiro agradecer a Deus, e depois pedirmos orientação do Senhor para o nosso dia, dando a Ele inclusive a liberdade, como oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, dando a Ele a oportunidade da vontade dEle prevalecer, muita coisa seria diferente. E até a nossa comunhão com Deus seria fortalecida. Muitas das nossas ações seriam diferentes, reações também. Até mesmo seríamos mais proativos, porque a nossa fé seria despertada. Imagine a nossa fé na viva esperança de Jesus, todos os dias de manhã, motivada, ou melhor dizendo, para uma mudança. Alguns dos nossos pecadinhos de estimação não fariam mais parte do nosso dia a dia. Alguns vultos do velho homem no nosso temperamento, no nosso comportamento, também não viriam mais pertinho de nós. No falar, no agir, no pensar, no andar, onde colocar os olhos, no comportamento diário, tudo seria diferente. Por quê? Porque nós nos lembraríamos: opa, acordei, mas posso chegar ao céu hoje. Ele pode voltar, para não dizer que ele pode voltar só para mim ou só para você, né? Porque aí assusta. Por mais que o mundo possa estar difícil, é muito bom viver. Mas para não dizer isso, ele pode voltar. Aí nós faríamos uma análise melhor do nosso comportamento. Mas não é o que nós fazemos. Não é o que nós fazemos. Mas hoje Deus está nos convidando, como primícia do ano, a crescermos na graça e no conhecimento. E este crescimento nos fortalecer para estarmos preparados para, quando Jesus voltar, sermos levados juntos. Minha mãe e meus pais já estão lá. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas não vai ter como eu pegar no pé da minha mãe, não. Vai ser eu e Deus. Não vai ter como eu segurar na minha esposa, eu e Deus. Não vai ter como eu segurar nas minhas filhas, eu e Deus. Não vai dar tempo de eu agir como um fariseu, enumerar o que eu fiz para Jesus, quando a Bíblia me diz que por mais que eu faça, ainda sou servo inútil, porque não há como pagar o preço que Ele pagou por nós. Havia uma cédula do pecado que nos condenava, uma dívida eterna, mas Jesus com o seu sangue pagou essa dívida e nos garantiu a liberdade e a morada no céu. Não vai ter como eu revidar, protelar, questionar, não. E eu não quero ficar aqui não, Deus me guarde, que o negócio vai ficar complicado.
Se nós olhamos algumas das dificuldades hoje e já nos sentimos mal, imagine sem a presença do Espírito Santo, sem termos a quem recorrer, orarmos e o céu estar totalmente cerrado, virmos à casa do Senhor e não termos mais muitos dos nossos irmãos uma equipe de louvor com unção e virtude para cantar. Imagine como vai ser, irmãos. Então o melhor é estar preparado. Um ano, então, Deus está nos convidando a crescer na graça e no conhecimento e a estar apto para a volta de Jesus, porque Ele vem aí. Ele vem aí. Que Deus nos alcance, meus queridos, que Deus nos alcance e que haja uma mudança na nossa rotina, nos nossos projetos, nos nossos propósitos. Você é mãe deste gurizinho de vermelho? Sim. A mão do nosso Deus está estendida na saúde respiratória dessa criança esta noite aqui. Amém? Esta criança até agora não tinha saúde respiratória. Nas vias nasais, no pulmãozinho, hasteado no peito com constância. Esta criança também, ela, diríamos assim, não acompanha o ritmo das outras. Ela é mais fraquinha do que as outras, então não consegue correr tanto quanto as outras, cansa mais rápido. Mas o nosso Deus chegou com cura a favor desta criança hoje. Deus é o pneumologista desta criança. E com um toque do céu é feito um grande movimento em todas as fibras pulmonares da criança. Fazendo este movimento nas fibras pulmonares da criança, são formas de expressão, como se fosse um sopro, e este sopro tirasse uma poeirinha do pulmão da criança. De forma natural, quando sai esta poeirinha, as vias respiratórias nasais abrem e a criança sai saudável, a alergia é repreendida e o nome do Senhor é glorificado nisso. Amém. Louvado seja o Senhor. Mas eu preciso estar preparado para a vinda de Jesus. Eu preciso estar preparado para a vinda de Jesus. E Ele está nos convidando hoje a nos prepararmos. Não posso viver uma vida aleatória, sem sentido, sem noção do perigo. E eu não gosto de dizer o nome dele, eu vou dizer para ser bem entendido. O diabo não dorme, não. Ele não dorme. E ele tá que tá ultimamente. Porque quanto mais ele conseguir tirar dos caminhos do Senhor, para ele melhor é. Ele vai povoando o inferno. Mas Jesus veio e Ele quer povoar o céu. E Ele nos chamou, nos escolheu, selecionou a dedo. Nós não sabemos escolher não, irmão, sequer sabemos orar. O sábio Tiago nos diz isso, que Ele é quem nos ajuda. Eu acabei de dizer que o Espírito de Deus geme por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus vem aí, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados? Será que nós entramos o ano e é mais um ano? Opa, vamos lá! Vamos lá, na base do oba-oba? Será que eu estou vivendo uma vida sem sentido, sem meta, sem expectativa? Qual legado também que eu quero deixar se eu for antes de ti? Qual legado você quer deixar se for antes de mim? O que dirão a nosso respeito? Porque a Bíblia diz que a memória do justo segue. O que dirão? Aí nós estamos escrevendo uma história. Quando nós lemos Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver eles escreveram uma história. E se forem escrever aí, entendem, não é uma heresia não. E se forem escrever um Hebreus 11 amanhã, relacionado à avalanche, a Xanxerê, você estará lá na galeria? Ou
viveu ou vive e não tem um sentido. Isto é muito sério. Não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Não sabe por que veio e não sabe por que vai. Não. Ele diz assim, olha, a terra foi criada pelo Senhor. Ele organizou todas as coisas. Veio o dilúvio, destruiu, reconstruiu. E Jesus reconstruiu a nossa comunhão com Deus. E ela tornou-se eterna através do sangue na cruz do Calvário. E ele disse, eu vou, mas eu volto. E quero que estejas comigo. E Pedro adverte os irmãos que tinham se convertido no Pentecostes e os demais irmãos que viriam enganadores, zombadores, especuladores, questionadores que diriam, você está esperando Jesus, já passou 55 anos, sua mãe viveu 74 dentro da igreja e Jesus não voltou, sua avó 93, que isso? Ele não voltou, mas ele voltará, e esta segurança e a fé está guardada dentro de mim. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Você está se procurando dentro de si, aqui de camiseta azul. O irmão está se procurando dentro de si. Há situações na sua história de decepções, frustrações, que te fizeram estar perdido, como se fosse um quebra-cabeça. As emoções, os sentimentos, até no sentido espiritual. Parece que a oliveira mentiu. Como disse Jeremias, eu me iludi com o que ele falou. Ficou tudo meio que contrário. Então o irmão está procurando se refazer, se redescobrir, procurando as promessas, ajuntando os cacos e montando o quebra-cabeça. Deus, esta noite, Ele vai cauterizar os espaços entre uma peça e a outra do quebra-cabeça. Deus vai te ajudar a refazer-se rapidamente. Deus está estendendo as mãos dele e está te ajudando. O irmão vai sentir-se curado pelo Senhor. O irmão vai sentir-se curado nestas emoções fragilizadas, de decepções, inclusive de ordem espiritual. Deus está fazendo um grande movimento emocional, sentimental dentro de ti, num processo de restauração extraordinário. E o nome do nosso Deus será glorificado na tua história. Amém. Louvado seja Deus.